Olá, famílias! Aqui é o Grupo Gestação Positiva, um projeto para ajudar famílias que estão recebendo um novo bebê. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre os cuidados com acidentes. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, sendo responsáveis por 11 mil hospitalizações por ano em nosso país. A prevenção dos acidentes é fundamental e ela deve levar em conta principalmente a faixa etária da criança. O meu objetivo aqui é orientar as famílias de medidas que a gente pode tomar para evitar que esses acidentes aconteçam. Vou começar falando sobre os cuidados contra sufocamento e estrangulamento acidental na criança. Bem, aqui a gente está simulando um bercinho da criança, em que tem apenas um travesseiro, um lençol e uma mantinha que a gente vai cobrir esse bebê. É muito importante a gente explicar que as crianças muito pequenininhas, recém-nascidos, eles não têm coordenação motora suficiente para tirar um possível tecido que tampe o rostinho deles, atrapalhando a respiração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a posição do lençol, com os adereços no berço. Por exemplo, o lençol, ele nunca deve tampar o nariz e a boca da criança, ficando sempre nessa posição. Outra coisa muito importante é não manter no bercinho bichinho de pelúcia, almofada, porque isso tudo pode cair e atrapalhar essa criança. Também é importante a gente lembrar que a criança não deve dormir com muitos adereços. Então, evitar colar, cordão, algum prendedor de chupeta que tem o cordão muito grande. A coberta tem que ser proporcional ao tamanho da criança. As mantas não devem ser muito pesadas, porque a criança já tem essa dificuldade motora e isso pode atrapalhar ainda mais a mobilidade da criança. Uma coisa muito importante é a gente falar sobre o coleito. O coleito é quando a criança dorme ou com o pai ou com a mãe. Ele em si é muito perigoso porque ele oferta alguns riscos para a criança, como, por exemplo, a mãe mexer no lençol e tampar o rostinho, ou então, a mãe mexer e poder machucar a criança. A gente tem que acender um alerta vermelho para quando a mãe faz uso de bebida alcoólica, drogas ilícitas, algum medicamento que possa atuar no sistema nervoso, como medicação para dormir, ou até mesmo um cansaço extremo, porque isso pode causar lesões não intencionais no bebê. O bebê pode cair na cama, ele pode ter um membro prensado, ele pode ser sufocado. Então, é muito importante essas orientações. Agora, nós vamos mudar um pouquinho aqui de ambiente para eu falar sobre os cuidados com afogamento. O banho na criança é um momento muito delicado, que será melhor explicado em outro módulo, mas eu vou dar algumas orientações fundamentais. O nosso bebê nunca pode ficar sozinho na banheira. É importante, quando a gente for lavar as costas, não deixar o bebê ficar com o rostinho na água, porque isso pode fazer com que ele aspire a água e tenha um episódio de afogamento. De 1 a 4 anos, é muito importante fazer esse alerta, porque é a principal faixa etária que as crianças sofrem de afogamento. Isso por quê? A criança sabe andar, sabe correr, aí ela vai lá e cai na piscina. Ela não sabe nadar ainda. Então, a gente tem que prestar muita atenção, tanto para afogamento quanto para atropelamento. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados com as queimaduras. Quando a gente for dar o banho no bebê, sempre antes de dar o banho no bebê, a gente tem que pegar um pouquinho da água e testar no antebraço. Isso para a gente ver se a temperatura está similar à temperatura do nosso corpo e não causar uma lesão no bebê. A mesma coisa quando for fazer uma mamadeira. Faz a mamadeira do neném, chacoalha para garantir que está uniforme a temperatura e testa no antebraço, mais uma vez, para evitar de dar um líquido muito quente para o seu filho. Uma coisa que a gente não pensa que é muito importante é de não cozinhar ou mesmo manipular uma substância quente perto do bebê. Por exemplo, o bebê está dormindo no meu colo, eu vou tomar uma xícara de café, um prato de sopa. Isso não é adequado, porque pode oferecer um risco ao seu filho. Uma coisa que, principalmente em tempos de pandemia, a gente tem que ressaltar são as soluções alcoólicas. O bebê tem uma pele muito sensível, então usar essas substâncias perto do bebê pode ser muito danoso, causando até queimaduras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o manejo do refluxo gastroesofágico no recém-nascido. O que é esse refluxo?
é a passagem do conteúdo que estaria no estômago do bebê para o esôfago. Isso é fisiológico, ou seja, acontece naturalmente em 60% das crianças, dos lactentes, e tende a melhorar. Só que existe uma possibilidade de complicação, que é a aspiração desse conteúdo gástrico. O que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Sempre manter o bebê no colo de 20 a 30 minutos depois da amamentação, colocar o bebê para dormir com a barriguinha para cima e com a elevação da cabeceira de 30 a 40 graus, que geralmente já é a elevação que o travesseiro infantil oferece. Uma coisa muito importante é que, se estiver acontecendo um refluxo com uma frequência muito aumentada, você deve informar o médico que te acompanha, que acompanha o seu filho, para você rever a técnica de amamentação, porque pode ser que tenha alguma coisa errada. Uma outra coisa importante é evitar a exposição passiva ao fumo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de morte súbita do recém-nascido. O que é isso? Não tem muito bem definida a etiologia, mas é quando acontece uma morte súbita de crianças menores de 1 ano durante o sono. A gente tem algumas recomendações que diminuem muito essas taxas de morte súbita, como dormir com a barriguinha para cima, a cabeça descoberta ao dormir, igual eu falei no sufocamento, não usar álcool e fumar antes e após o nascimento, não hiperaquecer a criança, ou seja, não colocar muita coisa cobrindo, muito cobertor, muita manta, e sempre manter as imunizações da criança em dia. Vou falar agora dos cuidados com a queda. A gente sabe que as crianças mexem muito na caminha, então é ideal que a base do berço tenha 3/4 da altura da criança. E a gente deve colocar grades nas camas de criança até 2 a 3 anos, porque elas movimentam muito durante o sono e isso pode ocasionar uma queda. Uma coisa muito importante também são as grades e telas de proteção, principalmente para quem mora em apartamento, para evitar que ao a criança mexer, ou então se ela pular, aconteça algum tipo de acidente. Uma coisa muito importante, o seu filho sempre tem que ser supervisionado por um adulto. Eu não posso deixar essa neném aqui e não olhar para ela, ou ir mexer no telefone, assistir uma televisão, porque eu não estou vigiando o que está acontecendo. Então, a gente sempre tem que olhar e não pode deixar sozinho, nem que seja por alguns segundinhos. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre os cuidados com acidente por impacto, que são os acidentes de carro. A gente sabe que os bebês, eles devem sempre andar numa cadeirinha, ou seja, não adianta andar só com a criança no colo, que você não está oferecendo o máximo de segurança, nem para ela, nem para você. Para crianças até 1 ano, a gente usa o bebê conforto. O bebê conforto é colocado no banco traseiro do carro e o rostinho do bebê fica para o vidro de trás do carro. Em crianças de 1 a 4 anos, a gente já opta pelo uso de cadeiras de segurança, que aí elas ficam também no banco traseiro, só que a criança fica olhando para o painel do carro. É importante sempre seguir as orientações do manual de instrução de como passar o cinto de segurança para garantir que a sua criança vai estar bem segura.